O reinado de Salomão foi um dos mais marcantes da história de Israel, tanto pela sua sabedoria quanto pelo esplendor e prosperidade que o reino atingiu durante seu governo. Ele foi o terceiro rei de Israel, sucedendo seu pai, o rei Davi. Seu reinado é descrito na Bíblia, principalmente nos livros de 1º Reis e 2º Crônicas, e é repleto de momentos de glória, desafios e reviravoltas que moldaram a história do povo de Deus. Salomão, o homem conhecido por sua incomparável sabedoria, reinou sobre Israel em um dos períodos mais prósperos de sua história. Filho do famoso rei Davi e Batseba, Salomão se destacou como um líder cujo legado transcende gerações, mas sua vida também foi marcada por grandes desafios. Vamos conhecer a jornada fascinante do homem que pediu sabedoria a Deus e se tornou o rei mais sábio que o mundo já conheceu. Após a morte de Davi, Salomão herdou o trono de Israel. Mas, ao contrário de outros reis que buscariam poder, riquezas ou conquistas militares, o jovem Salomão surpreendeu ao pedir algo diferente a Deus. Em um sonho, o Senhor lhe apareceu e ofereceu o que quisesse. Reconhecendo sua própria inexperiência, fez um pedido único, pediu sabedoria para governar com justiça e discernimento. O pedido agradou a Deus por causa de sua humildade e sabedoria ao pedir algo tão nobre. Deus não apenas lhe concedeu grande sabedoria, mas também riquezas, honra e um reino próspero. O período de Salomão foi caracterizado pela paz interna e externa. Diferente de seu pai, Davi, que enfrentou muitas guerras, Salomão reinou em uma época de paz e prosperidade. Isso permitiu que ele se concentrasse no fortalecimento da economia, nas alianças diplomáticas e na construção de grandes projetos, como o templo. Ele também expandiu o comércio internacional, estabelecendo relações comerciais com reinos vizinhos, o que enriqueceu Israel. Durante seu governo, expandiu significativamente o território de Israel. Ele firmou alianças estratégicas, principalmente através de casamentos políticos, como com a filha do faraó do Egito. Essas alianças garantiram estabilidade e segurança ao reino, além de expandir as fronteiras e aumentar a influência de Israel na região. Ele também é creditado pela autoria de vários livros bíblicos, como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses escritos são marcados por reflexões sobre a vida, a justiça, a moralidade e o propósito da existência. Em Eclesiastes, Salomão reflete sobre a vaidade das realizações humanas e conclui que o temor a Deus é o princípio da verdadeira sabedoria. Uma das histórias mais famosas envolvendo a sabedoria de Salomão foi o julgamento entre duas mulheres, ambas alegando ser a mãe de um bebê. Diante de uma situação aparentemente insolúvel, ele ordenou que trouxessem uma espada e dividissem o bebê ao meio, dando metade a cada mulher. Imediatamente a verdadeira mãe se revelou, preferindo ver seu filho vivo nas mãos de outra mulher do que vê-lo morto. Com esse ato, Salomão mostrou que sua sabedoria não vinha de conselhos humanos, mas de um discernimento divino, capaz de penetrar os corações das pessoas. Uma das maiores realizações dele foi a construção do Templo de Jerusalém, conhecido como o Templo de Salomão. Seu pai, Davi, sonhou em construir uma casa para o Senhor, mas foi Salomão quem cumpriu esse desejo. Durante 7 anos, ele dedicou-se a construir o templo mais glorioso que Israel já havia visto, onde a Arca da Aliança seria colocada. O templo tornou-se o centro da adoração a Deus em Israel, um símbolo de sua glória e majestade. O rei que pediu sabedoria havia edificado não apenas um reino terrestre, mas uma casa onde o povo poderia se encontrar com Deus. Apesar de seu reinado ter começado com uma ascensão impressionante, Salomão, com o passar dos anos, cometeu erros que afetaram o fim de seu governo. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, que trouxeram consigo suas religiões e ídolos.
contra os ensinamentos de Deus, ele permitiu a construção de altares para esses deuses pagãos, o que desviou o coração do povo de Israel e dele próprio. Esse afastamento de Deus gerou tensões internas e deixou um legado de divisões que se refletiram após sua morte. O homem mais sábio do mundo havia cometido o erro de deixar que sua lealdade a Deus fosse comprometida. Como resultado, o reino de Israel foi dividido e seu legado ficou marcado tanto pela glória quanto pelo declínio. Após sua morte, o reino de Israel foi dividido em duas partes: o reino do norte Israel e o reino do sul Judá, devido a disputas entre seus sucessores. Embora Salomão seja lembrado como o rei mais sábio e próspero de Israel, seu legado também carrega o peso das consequências de suas decisões no final de seu reinado. Salomão continua sendo uma figura reverenciada, tanto pelo seu governo como por suas contribuições à literatura de sabedoria e às tradições religiosas de Israel. Ele escreveu o livro de Provérbios, repleto de conselhos práticos para uma vida sábia e justa, e também o livro de Eclesiastes, que reflete suas reflexões sobre o sentido da vida e a importância de temer a Deus. Suas palavras ainda ecoam hoje, ensinando gerações sobre sabedoria, justiça e a transitoriedade da vida. Salomão nos lembra que, mesmo o homem mais sábio pode falhar, mas suas lições sobre a busca por sabedoria e temor a Deus continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. Seu reinado serve como uma lição sobre o valor da sabedoria divina e os perigos de se afastar dos caminhos de Deus. Sua vida nos ensina que, embora possamos conquistar o mundo com conhecimento, nada se compara à importância de permanecer fiel ao Senhor.